Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar o nosso vídeo a respeito da nossa segunda unidade de aprendizagem. Bom, na primeira unidade, o que foi verificado? Foi a lei de Coulomb, ou seja, a força eletrostática. Então, na física, a gente constata uma força através de um contato, ou seja, empurrar um determinado objeto, exercer uma força sobre uma mesa. Então, tu está tendo contato ali com ela, está tendo uma força resultante. Agora, na física 3, o que a gente vai conseguir diagnosticar? Vamos trabalhar com cargas elétricas. Então, essas cargas, quando colocadas uma próxima às outras, não precisam estar próximos, mas há uma determinada distância, e essa distância vai reproduzir uma força elétrica. Então, eu posso trabalhar com cargas de mesma ou diferentes intensidades, ou seja, se eu tenho cargas de mesmos sinais, positiva com positiva ou negativa com negativa, a gente vai ter uma força de repulsão. Em contrapartida, se a gente tiver cargas distintas, positiva com negativa, vai ter uma força de atração. Então, isso a gente conseguiu diagnosticar por meio da nossa força eletrostática. Agora, pulando para a nossa unidade, vamos aprender um campo elétrico. Então, o que consta de um campo elétrico? Por exemplo, essa força entre essas cargas vai resultar no espaço uma determinada interação entre elas, uma determinada propriedade física, que consequentemente vai gerar um campo elétrico. Então, essa força passando nessa região, se eu inserir uma carga geradora, uma carga Qzinha, por exemplo, vai ter uma intensidade de campo elétrico. Em suma, o que consta um campo elétrico? Analisando a bibliografia, vamos ter uma determinada leitura quanto a ela. Campo elétrico é uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço, conforme eu mencionei, que estão sob a influência de uma carga geradora, tal que outra carga de teste, ao ser colocada nesses pontos, fica sujeita a uma força de atração ou repulsão exercida pela carga geradora. Então, essa carga vai gerar no espaço esses pontos, essa segmentação. Se eu colocar uma carga de teste nessa interação, vai gerar um campo elétrico. Então, essa é a ideia. E essa carga de teste é uma carga elétrica de valor conhecido para detectar a existência de um campo elétrico ou não. Então, essa é a ideia de campo elétrico numa determinada região do espaço. Então, exemplo, se uma carga Q positiva for colocada em um campo, uma força elétrica vai atuar em relação a ela. Então, vamos analisar duas cargas distintas, uma carga positiva e uma carga negativa. Uma carga positiva, então eu vou analisar o campo e a força elétrica. Então, o sentido será o mesmo. Agora, se a carga elétrica for negativa, menor do que zero, então eles vão ter o quê? O que eles vão ocorrer? Vai ter sentidos contrários. Então, essa é a ideia. Carga positiva, mesmo sentido. Carga negativa, sentidos contrários. Essa é a ideia que eu tenho que analisar, porque o campo basicamente é um vetor. Tem módulo, direção e sentido. E esse sentido a gente vai analisar através da influência da nossa carga elétrica. Então, isso daqui é a conceituação do nosso campo elétrico. Apresenta a unidade no SI, no Sistema Internacional, que é representado por Newton por Coulomb. E qual é a formulação que eu encontro desse campo elétrico? O campo elétrico é igual a força elétrica dividido por um Qzinho, onde esse Qzinho é a carga geradora, essa carga de teste, por exemplo, que eu vou inserir no meio desse espaço. Então, essa é a ideia de campo elétrico. Passando aqui, analisando o campo, como é que é feita essa análise, as linhas de força, um outro tópico da unidade. Exemplo, eu tenho duas cargas, uma positiva e uma negativa. Como é que vai ocorrer essa interação? Na carga positiva, as linhas de campo sempre saem. E na negativa, as linhas de campo entram. Então, eu tenho o positivo e o negativo. Então, na positiva, ela vai sair. E na minha negativa, ela vai Vai entrar. Então, isso daqui, basicamente, consta linhas de campo. Então, a gente não consegue verificar visualmente. Mas, se eu tenho duas cargas aqui, vai ter essas linhas de campo dando uma resultante das forças. Então, vai entrando, vai saindo, aliás, e vai entrando. E aqui também vai ser vai sair e vai entrar. Então, positiva sempre sai e negativo sempre entra. Então, essa é a ideia da nossa unidade de aprendizagem relacionada a campo elétrico. Espero que vocês tenham compreendido. Estarei disponibilizando mais materiais a respeito desse conteúdo. Um grande abraço, pessoal. Qualquer coisa, estou à disposição.